Olá, boa tarde, como vão vocês? Tudo bem? Aqui o podcast chamado Pod Saúde, o meu podcast. E hoje o meu convidado sou eu mesmo. E eu quero convidar vocês a participarem junto comigo desse podcast. E hoje eu queria fazer duas reflexões interessantes. A primeira, eu queria contar para vocês sobre como eu fiz este livro aqui. Olha só o nome dele: 70 que você consegue transformar conhecimento em comportamento. Olha como é importante a gente transformar o que a gente conhece, o que a gente sabe da ciência médica, para um comportamento saudável. Pois bem, no ano 2020, eu completei 70 anos. E aí, o que eu programei? Escrever um livro e entregar para os meus amigos, meus convidados. Pois bem, a festa foi cancelada por causa da pandemia. Estávamos em plena pandemia e não pudemos fazer a festa. Mas eu já tinha feito o livro. E aí comecei a distribuir o livro, não vendi, distribuí o livro para meus amigos e agora vou pegar algumas reflexões do livro e vamos refletir, conversar sobre isso. O que vocês acham? Tudo bem? Então hoje eu separei um texto sobre o Alzheimer social, o Alzheimer coletivo. Então vamos aqui falar sobre isso. Vocês não acham que nós estamos com muita gente com doenças neurológicas, demências, Alzheimer, não é verdade? Quanta gente ficando doente. Pois bem, o texto fala sobre o Alzheimer coletivo ou social. Vamos a ele. Estamos vivendo uma época especial na história da humanidade. A evolução tecnológica convive com a involução humana. Não é verdade isso? Muita evolução tecnológica, inclusive tão tecnológica e tão evoluída que muitas vezes nos substitui. Mas junto cresce a involução humana. Nós não conseguimos mais conversar com as pessoas. As pessoas não raciocinam mais, não olham uma no rosto da outra. Olham para o celular, o dia inteiro olhando para o celular. 10, 12 horas acordados olhando para o celular. Andam na rua, andam de moto, andam de carro. Desastres, acidentes e muitos outros acidentes porque você não vê aquilo que está acontecendo do seu lado. Que contraste, que fatalidade, que incoerência e desgraça. Uma sociedade do medo e com medo. A um só tempo, uma sociedade ansiosa e deprimida. Pois bem, o Brasil é, segundo a Organização Mundial da Saúde, o país colocado em segundo lugar em depressão e ansiedade. Não mais conseguimos viver o dia de hoje, muito menos a hora, quiçá o momento. Por exemplo, eu não tenho outro momento para viver que não seja esse aqui olhando para vocês. E vocês, que devem estar olhando para mim, também só têm esse momento para viver. Se estiverem pensando em outra coisa, não estão vivendo o momento de agora. Se estiverem pensando no que passou, são depressivos. Se estão vivendo o momento que virá daqui a 5 minutos, são ansiosos. É assim que nós estamos vivendo. Não mais conseguimos, então, viver a hora, o momento. Estamos vivendo o amanhã, como se pudéssemos velozmente, ansiosos no consumo de um tempo que está adiante de nós e que não pode ser vivido a não ser pela nossa própria volúpia paranoica, mental e social. Não mais conseguimos viver o dia de hoje. Estamos vivendo o ontem, como se pudéssemos vagarosamente, depressivos, tentar viver um tempo que já não existe mais e que somente pode ser vivido através da retroletargia,
paranoica, de novo, mental e social. O ansioso vive o futuro e o depressivo vive o passado. Será? Perguntaram ao Dalai Lama. Olha só. Dalai Lama, o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Para pensar, hein? Para pensar o que o Dalai Lama falou. Os homens perdem saúde para conquistar grana, dinheiro. Olha que absurdo. E depois lá na frente, porque perderam a saúde, acabou a vida. Importante. Estamos buscando alguma coisa, mas o pior é que não sabemos o que buscamos. Como dizia Claude Bernard, quem não sabe o que procura, não pode interpretar o que encontra. Prestem bem atenção nessa história que eu relato aqui no meu livro. Na Índia, conta-se a seguinte história. Uma mulher foi surpreendida numa praça procurando algo. Curiosa, a vizinhança logo quis saber o que ela havia perdido. E ela respondeu: eu perdi uma agulha. Todos, então, se prontificaram a ajudá-la a achar a tal agulha. No final da tarde, já cansados da procura inútil, os vizinhos perguntaram para ela: onde exatamente a senhora perdeu a sua agulha? Ao que a mulher respondeu: bem, eu perdi a agulha lá dentro da minha casa, mas como aqui tem mais claridade, achei que seria melhor, teria mais chances de encontrá-la. Nossa, só faltaram bater na mulher. Ela perdeu dentro de casa e vem procurar fora. E ela aí então: como você faz nos perder tanto tempo procurando aqui fora algo que foi perdido dentro da sua casa? A mulher, que na verdade era uma monja, era uma educadora, deu uma enorme gargalhada e disse: engraçado, vocês perdem a felicidade em seus corações dentro de vocês e partem para buscá-la no mundo exterior. Fazem a mesma loucura que agora estranham em mim. Esta tem sido a vida de vocês. Buscam fora o que perderam dentro, pois saibam que somente no silêncio de seus corações poderão encontrar a felicidade perdida. Que história linda, né? Nós às vezes ficamos procurando fora de nós o melhor, e o melhor está dentro de nós. Sabe por que o melhor está dentro de nós? Porque nós esquecemos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Significa que eu, Rubens, e o Ismael, que está aqui me filmando, somos parecidos com Deus? De jeito nenhum. Nós só somos parecidos com Deus quando praticamos o amor e quando somos criativos para o bem. Só assim somos parecidos com Deus. E nós não estamos usando essa nossa semelhança com Deus para encontrarmos a nossa felicidade dentro de nós, ou então criarmos a nossa felicidade com o amor e com a nossa criatividade, pois Deus está dentro da gente. E uma vez Jesus disse: vocês poderão fazer mais do que eu fiz. Por que Jesus disse disso? Porque Ele sabe que Ele está dentro de cada um de nós. Muito bem. Osho, um líder espiritual indiano, dizia: esta é a situação do ser humano.
Você é capaz de olhar para todos os lugares à sua volta, mas é incapaz de ver onde você está e o que veio fazer neste planeta. É incapaz de fazer a pergunta fundamental: quem sou eu? Pior, além de não fazer essa pergunta, a grande maioria das pessoas, se a fizesse, não saberia a resposta. Quem somos? Quer saber mesmo? Está pronto para escutar a resposta? Pois aí vai. Você é o Filho de Deus que eu acabei de referir agora. Qual dimensão do ser humano você vive em maior profundidade? Estou perguntando para você que está me acompanhando aqui. Qual a dimensão que você vive em maior profundidade? A física? A emocional? A social? O seu relacionamento? A intelectual ou a espiritual? Qual dessas dimensões você valoriza na sua vida? A física, a beleza, o preparo físico, a atividade física? A emocional, um controle emocional bom, não ficando com medos, nem invejas, nem nada que te abale? A social, o convívio com as pessoas, com os amigos, o relacionamento geral? A intelectual, você gosta de ser uma pessoa que tem bastante conhecimento? Ou você vive também e junto com essas, a espiritual? Já havia pensado nisso alguma vez? Já lembrou que você, na espiritual, você encontra o melhor que você tem? Eu quero convidar você a mergulhar e assumir profundamente essa dimensão filial e espiritual de Filho de Deus. E você vai descobrir quem você realmente é e para o que veio a esse mundo temporariamente, porque estamos somente de passagem. Por favor, recupere sua memória e saiba que tem um Pai que simplesmente é Deus. Procure retornar ao seu original, restaurar-se, voltar ao que você tinha de melhor, porque lá está Deus. Quando nós queremos restaurar um quadro na nossa casa, quem a gente chama? A gente vai procurar no mercado um grande restaurador, porque restaurar um quadro bonito, às vezes é mais difícil do que construí-lo no original. E restaurá-lo melhor do que ele é, restauro. Você vai procurar no mercado um excelente restaurador. E o que você faz para restaurar as deficiências, os defeitos que você tem agora com 40, 50, 60, 70 anos? O restaurador está dentro de você. Você não precisa procurar ninguém, porque o grande restaurador é nada mais, nada menos do que o seu Criador, Deus. Quando você, então, precisa restaurar um quadro, não se esqueça, chame Jesus, tá bom? E eu termino com a inspiração do teólogo George Zink. Preste bem atenção. Deus, meu Deus, retira de mim aquele eu que atrapalha minha relação com você. Meus queridos, parte do meu livro, capítulo 53, e eu vou de vez em quando fazer aqui podcast sozinho para refletir junto com vocês, para que a gente mergulhe para um ser melhor que está pronto dentro de nós. Precisamos ter capacidade de acioná-lo. Boa tarde!